Boa. Fala, galera. Muito feliz em ter você aqui de novo em mais um episódio do nosso podcast aqui da Primeiro Passo, aqui no Spotify, no YouTube. Não sei exatamente da onde você está ouvindo ou assistindo esse nosso papo, mas significa muito ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Me apresentando rapidamente aqui, meu nome é Pedro Cleto, um dos fundadores aqui da Primeiro Passo. A gente vem trocando essas ideias, eu e o Brunão, há algumas semanas aí. Vem sendo muito legal ver o feedback de algumas pessoas lá no LinkedIn. Então, isso motiva a gente cada vez mais a estudar um pouco mais alguns temas, se aprofundar em alguns tópicos para, né, para a gente tentar levar o melhor conteúdo possível para vocês. E o papo de hoje, especificamente, para mim, muito interessante. Eu acho que vocês vão poder tirar alguns insights bem bacanas, muito pelo fato de ser uma história 100% real, né? Disso que a gente vai contar, não é nada que a gente ouviu sobre, são coisas que foram partes da minha experiência aqui fora, aqui nos Estados Unidos. Então, Brunão, se apresenta aí um pouquinho, fala um pouquinho mais do nosso tema aí que as pessoas já puderam ver no nosso título, mas, enfim, vamos que o papo hoje vai ser bom. E aí, galera, tudo bem? Sou o Bruno, um dos fundadores aqui também da Primeiro Passo. Sou o Happiness Motivator aqui desse projeto. Estamos aí nesse papo semanal e o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar hoje sobre uma experiência do Pedro, o Pedrão Cleto aí, cara sensacional. A gente vai falar da experiência que ele teve com o projeto que ele fez lá em 2018, mais especificamente em setembro de 2018, projeto ICU. ICU. Mas o que significa essa sigla, né? Como vocês, se vocês já pesquisaram, já entraram no perfil do Pedrão, aí vocês já sabem, mas basicamente é International Cultural Understanding, então é basicamente o entendimento de uma cultura internacional. Então foi um projeto que o Pedro aí tocou ao longo de 2 anos aí nesse projeto. E por que ele fez isso? Ele viu uma dor. Ele é um rapaz que está morando lá na Flórida hoje, lá nos Estados Unidos, e ele é brasileiro. E quando ele chegou lá na escola dos Estados Unidos, ele viu que tinha muito essa segregação de culturas, né? Então, tinham muitos argentinos andando com argentinos, brasileiros com brasileiros, e não tinha essa conexão entre todas as culturas, onde você possa aprender mais. E aí, a partir disso, ele quis trazer essa iniciativa, fazer um projeto com que fizesse todas as pessoas se conhecerem e cada um trazer um pouco da cultura para se apresentar e talvez até ter um almoço em conjunto, andar junto, fazer uma noite juntos na casa de algum amigo, alguma coisa do tipo. E esse projeto é sensacional. Eu acho que é um projeto muito inspirador, porque a gente pode ver em todos os lugares que muitas pessoas elas gostam de ficar nos seus grupinhos e fechadas nas suas bolhas. Então, quando a gente traz para o âmbito do mundo, que se a gente tiver diversas pessoas em conjunto, a gente consegue crescer e aumentar a nossa bolha, a nossa expansão de conhecimento. Bom, basicamente é isso. Esse é o dossiê do projeto do Pedro, mas agora o Pedrinho vai contar um pouquinho mais para vocês a respeito desse projeto, de como foi, de como ele começou. E Pedro, vamos lá, vamos dar as honras a você. Queria que você contasse primeiro como você começou, como foi a experiência, o que você sentiu. Boa, vamos começar então pelo começo, cara. Eu me mudei aqui para os Estados Unidos em 2016, então vai fazer 5 anos esse ano. E aí, primeiro, eu morei 2 anos em Miami, na cidade, acho que mais conhecida na Flórida. E aí, depois de 2 anos, né, dos meus 2 primeiros anos de high school, né, de novo, vale lembrar que aqui o high school são 4 anos, então é do nono até o 12º. Eu fiz o nono e o 10º em Miami, e aí, no meu 11º, eu me mudei para uma cidade um pouco mais ao norte de Miami, chamada Boca Raton, que foi onde eu, inclusive, me reconectei com 2 dos meus melhores amigos do Brasil, com os quais eu estudei no Santo Américo, né, que é uma escola privada em São Paulo. E a gente sempre foi muito amigo, tal, mas eu acabei me distanciando deles, né, porque eu me mudei para Brasília, depois Santo Américo, voltei para São Paulo para uma outra escola, vim para os Estados Unidos, então a gente não tinha tanto contato. Mas como eu sabia que eles estavam aqui, obviamente foi uma experiência incrível, né? Eles são 2 pessoas, pô, que eu me inspiro muito, são 2 moleques que me ajudaram muito, né, nessa vinda aqui para Boca Raton. Um tava morando aqui há um ano e o outro tinha acabado de chegar também, então a gente meio que se ajudou ali.
E aí, como o Brunão falou, né, a gente criou esse projeto social chamado ICU. Aqui dentro dos high schools, dentro das escolas, existem, como a gente trocou numa ideia no papo da educação, existem os clubs, né, que são mini projetos sociais, mini comunidades, não sei exatamente qual seria a tradução correta para o português, que são criados por alunos, supervisionados, obviamente, pela diretoria, tudo, nichados em algum tópico, né? Então tem o clube, sei lá, de xadrez, o clube que faz limpezas na praia, então é mais voltado para esse viés de sustentabilidade, meio ambiente, o clube de algum tópico de música, por exemplo, tinha um clube de guitarra, assim, tinha, o pessoal ia, enfim, debater temas tópicos sobre guitarra e música, enfim. E aí, quando a gente chegou aqui, cara, eu fui para uma escola chamada Boca Raton Community High School, é um high school público aqui. E nos 4 anos, existem 3.000, né? Hoje já deve ter até um pouco mais, mas ano passado, quando eu estava, eram 3.700 alunos quase, ou seja, uma média de quase 1.000 alunos por ano. Você para pensar, você fala, nossa, cara, é muita gente. E realmente, quando eu cheguei na escola, eu lembro no primeiro dia, você fala, puta, né, desculpa o palavreado, mas fudeu, entendeu? Você vê tanta gente, você vê aquele negócio gigante e você sendo de outro país, você não dominando a língua 100%, é ainda mais assustador, entendeu? E aí eu já tinha sentido isso em Miami, eu já né, senti isso quando eu cheguei em julho, agosto, né, de 2018 aqui em Boca, né, a escola com os grupos muito segregados, né, como o Brunão falou, né, então os brasileiros apenas saindo com os brasileiros, os europeus apenas saindo com os europeus, os asiáticos só com os asiáticos, os americanos ali muito segregados também, então eu vi isso e me incomodou um pouco, né, porque eu lembro que no Brasil, eu estava em Brasília especificamente, eu nunca esqueço isso, tipo, chegou um chinês lá, e aí todo mundo, meu, ficou, pô, super feliz. Você falou, porra, um cara de outro lugar vindo aqui para o Brasil, pô, que maneiro, vamos ouvir as histórias dele, vamos tentar ajudar ele a ensinar, vamos ensinar português para ele. E quando eu senti aqui, cara, não senti muito isso dos americanos. E, tipo, para eles não diria que, e eu também tô generalizando aqui, né? Claro que tem muitos americanos que apreciam isso e que, pô, valorizam muito essa diversidade, mas da grande parte, né, da grande maioria, eu senti um repúdio, eu senti uma versão mesmo, né, aos estrangeiros que estavam chegando aqui, né? Então, querendo ou não, é muito difícil quando você vem para cá, né? Muitos dos estrangeiros vêm apenas com um pai ou com uma mãe ou com os dois, né? Então você não tem uma estrutura familiar tão grande aqui, né? Eu, por exemplo, vim só com a minha mãe e com os 2 irmãos, então é muito difícil, né? Você perder um pouco dessa base, essa estrutura que você tem no seu país de origem, né? No nosso caso, no meu caso, no Brasil. E aí quando a gente viu, cara, isso e quando a gente passou por alguns perrengues, né? Eu passando por alguns perrengues depois de 2 anos, eu vi que eu já tinha alguns conhecimentos para poder ajudar esse pessoal que estava chegando de outros países ou que tinham acabado de chegar, né? E estavam tendo um pouco dessa dificuldade de adaptação mesmo, né? Então eu percebi que tinha uma parte de um problema de adaptação social, ou seja, de você fazer amigos, e uma parte de adaptação acadêmica. E os dois, na minha opinião, estavam muito ligados, né, interligados entre si, porque querendo ou não, se você tem uma vida social boa, se você tá com amigos e tal, é muito natural que a sua vida acadêmica seja boa, né? Porque tá todo mundo ali se ajudando, você tá sendo cada vez mais motivado e tal. Mas se a sua vida acadêmica, se a sua vida social não tá tão bem, se você não tem amigos, se você não consegue se socializar, a sua vida acadêmica, ela é impactada, entendeu? Então eu via um problema muito aí, entendeu? Não era só tipo, pô, o cara não tá sabendo falar inglês. Não, ele não tem ninguém para ir jogar bola numa sexta-feira à tarde, tá ligado? Então era muito mais embaixo o problema ali. E os americanos, não por maldade, mas eles não sabiam como ajudar essas pessoas. E eu, depois de 2 anos de ter passado várias experiências, eu sabia exatamente o como a gente poderia fazer isso, né? Então, só para explicar aí como que a gente viu esse gap, como que a gente viu essa dor, entre aspas, na nossa escola, né? E essa dor que se repete por milhares e milhares de escolas aí nos Estados Unidos, a gente viu que a gente tinha uma oportunidade nas nossas mãos, né? Mas a gente sabia que não ia ser fácil porque, de novo, eu era novo na escola, os meus amigos estavam aqui há 1 ano, então, tipo, a gente ia meio que montar um projeto social para tentar chamar pessoas para o nosso projeto, mas a gente não conhecia essas pessoas, entendeu? Mas a gente sabia do que o problema existia, entendeu? Então, a gente sabia que ia ser uma missão muito difícil, mas ao mesmo tempo muito motivadora, né? Porque, pô, eu sabia, cara, eu não quero que
outras pessoas passem por alguns perrengues que eu passei, ou, né, eu queria facilitar, querendo ou não, a trajetória de alguma delas e tal. É, e aí a primeira coisa que a gente fez que foi, assim, muito importante no começo, foi que a gente fechou uma parceria com dentro da escola, eles tinham um departamento de estudantes internacionais, né, que os estudantes internacionais faziam parte, de aulas extras, aulas de reforço de inglês, e aí a gente se juntou, a gente conversou com esse departamento dentro da escola, então eles, no começo, eles fizeram um fluxo muito grande, né, de alunos, estrangeiros para o nosso projeto social, né? E então esse foi como, né, o começo de tudo, assim, mas a gente não sabia quantos alunos seriam, a gente não sabia se eles iam gostar, se eles não iam gostar. Mas enfim, esse é um pouco do porquê a gente criou, do como tudo isso aconteceu. Acho que, né, mais para frente no papo eu vou, né, de acordo com as perguntas do Brunão, eu vou dando mais detalhes de algumas estratégias que a gente teve, né, de como que a gente conseguiu realmente criar um ambiente onde as pessoas, os estrangeiros principalmente, poderiam se sentir confortáveis e felizes. Mas, pô, acho que eu falei um pouquinho demais aí, dando essa introdução. Então, mas, de novo, é um tópico que eu adoro conversar, porque realmente é uma experiência vivida por mim, não só que eu ouvi de pessoas, eu vivi isso na pele. Então, é um tópico, pô, que eu adoro pra caramba. Pô, legal, Pedro. Cara, o que eu mais gostei, assim, de tudo que você falou é que você, independente de qualquer coisa, você não teve medo, né? Tudo bem, você teve um frio na barriga, é óbvio, não tinha como não ter, mas você não teve medo de, tipo assim, de dar o primeiro passo em relação a falar, eu tenho que fazer a diferença nesse projeto ou nesse ambiente que eu estou. Então, você viu um gap, e aí isso cai um pouco com o que a gente falou naquele papo sobre educação, a educação brasileira versus a educação americana, que geralmente os americanos eles têm um poder de resolução de problemas, né? Que eles resolvem muitos problemas, porque eles são treinados desde cedo a empreenderem, a verem oportunidades e fazerem, resolverem problemas, que é tanto que muitas startups saem de lá. Mas o legal é que você pegou a cultura, viu um problema e resolveu de uma forma totalmente diferente. Ou seja, em uma cultura de resolução de problemas, eles não conseguiam resolver esse problema. E você, que veio de uma cultura que não é tanto de resolução de problemas, conseguiu trazer isso à tona, né, cara? Então você foi lá e falou: putz, isso daqui é um gap, eu preciso resolver de alguma forma. Eu tenho a minha cultura brasileira que tem a solução desse problema e eu vou trazer uma solução. Muito bacana, irmão, muito legal. Achei sensacional. Eu não sabia dessa parte, mas achei fenomenal. E cara, para você assim, você quando você começou, você já tinha alguns amigos estrangeiros, alguns amigos americanos, e eu lembro que você falou uma vez que o projeto era em inglês, né? Que você tinha que fazer o projeto na língua americana, porque você estava lá. Como foi para você ter isso, entendeu? Então, tipo assim, porque quando você fala inglês, você não só fala inglês, mas você pensa em inglês. Então, você teve que resetar o seu cérebro para, tipo, pensar de uma forma diferente, uma cultura diferente. Como foi para você assim, tipo, como você conseguiu lidar com isso? Legal, Brunão. Eu acho que, assim, eu já estava aqui nos Estados Unidos morando há 2 anos, né, então eu já tinha uma base de inglês boa, né. Claro que quando você toca um projeto social e você tenta falar com muita gente, você precisa ter um nível de inglês, querendo ou não, bem avançado, né, porque você quer passar sua mensagem da melhor maneira possível para as pessoas, né. E num projeto social, a comunicação é muito importante, né, você saber transmitir a sua mensagem, né, porque às vezes eu sinto que a gente tem muitas ideias na nossa cabeça, mas a gente não consegue verbalizar elas da melhor maneira possível. Isso é uma coisa que, não é porque é o inglês, acho que em português, para mim, é difícil fazer isso, né, várias pessoas devem sentir essa mesma dor. Então, sem dúvida alguma, como você falou, deu né, um puta frio na barriga nesse sentido, né, de falar: "Caramba, mas eu tô aqui nesse país há 2 anos, assim, meu inglês não era 100% fluente, não, mas eu sabia que a única maneira de eu chegar lá seria praticando, seria dando a cara a tapa, seria,
tendo a coragem de tentar fazer algo diferente, né? E como você viu, como você falou, né? Tipo, eu vi uma oportunidade, vi que não tinha ninguém fazendo, aí meus amigos falaram, pô, vamos tentar a gente fazer, né? Mas acho que para deixar aqui o papo um pouco mais organizado, eu vou primeiro tocar mais nesse lado social e depois a gente entra mais nesse lado acadêmico de como a gente, né, aos pouquinhos foi construindo, a gente falava, né, o lema do nosso projeto era construindo pontes entre os grupos culturais da nossa escola, né. Então, para dar um pouquinho de contexto e para o pessoal ouvindo entender um pouco melhor, esses clubes, né, essas organizações eram patrocinadas, entre aspas, por professores de dentro da escola, né, porque a escola é muito grande, você não conseguiria chegar, né, direto na diretoria, tal, então os professores faziam muito essa ponte, né, entre os alunos, a diretoria, então para deixar a coisa mais organizada. E aí a gente tinha um dos nossos patrocinadores, né, era um professor de inglês que eu mencionei lá no outro podcast chamado Jordan, um professor de inglês, eu nunca tive aula com ele, mas ele era um professor fantástico. E aí os clubes eles têm reuniões semanais, né? Então a gente reuniões semanais e eventos fora da escola. Então era meio que assim que funciona a logística, né? E nesses eventos fora da escola que são as oportunidades que os alunos têm de ir para ganhar hora comunitária, entendeu? Então o clube anunciava, ó, sábado tal horas vai ter um evento, se você for, você vai ganhar X horas comunitárias. E lembrando, aqui na Flórida, você precisa ter no mínimo 25 horas de atividade comunitária durante o seu high school para graduar, senão você nem gradua. Então, querendo ou não, era um incentivo dos alunos se engajarem e entrarem nesses clubes para ganharem as horas comunitárias. Mas a gente via que as reuniões ali dentro da escola eram muito fúteis, assim, fúteis no sentido de não agregava tanto valor. Ou era ou tinha pouquíssimos alunos que iam, né, por falta de interesse, ou, eles falavam dos eventos que iam acontecer ou que já aconteceram, então não acontecia nada nas reuniões. Então essa foi a primeira coisa que a gente percebeu, falou: "Pô, como que a gente", e as reuniões, só para dar um contexto, era durante o almoço, né, não é que era durante as aulas, então era durante o almoço, todo mundo ia para essa sala de aula desse nosso professor, né, do Jordan, mas a gente falou: "Pô, como que a gente consegue bater no nosso propósito?", porque, pô, não dá também, chama todo mundo lá para a sala de aula, vamos, sei lá, colocar uma música para todo mundo dançando, tá ligado? Tinha que ser algo relacionado ao nosso propósito, ao porquê a gente começou o nosso projeto social. Eh, e aí que entra essa primeira parte de a gente juntar no mesmo lugar pessoas de lugares diferentes, entendeu? Então a gente viu, mas beleza, como que a gente vai fazer, primeiro, as pessoas quererem ir até uma reunião com a gente, 2, ficarem na reunião lá, porque o cara pode simplesmente levantar e ir embora, e 3, querer voltar na próxima. Então a gente marcou uma por semana durante 2 anos. Obviamente, a gente foi melhorando com o tempo, mas a gente pensou: "Cara, como que a gente consegue juntar essas 3 coisas?", ou seja, tipo, trazer as pessoas, 2, manter elas entretidas ali dentro, e 3, com vontade de voltar na próxima, né. Mas de novo, voltando que seja algo relacionado ao nosso propósito, ao porquê que a gente começou o projeto, que é justamente para integrar as culturas. E aí a primeira ideia que eu tive, o primeiro insight, eu falei: "Putz, os alunos internacionais, eles têm uma vontade tão grande de contar um pouco das histórias deles, de alguns desafios, de alguns acertos", que eu falei: "Eles não têm essa plataforma", você entende? Eles não têm essa oportunidade de fazer isso. Então a gente pensou: "Meu, por que que a gente não monta uma reunião aonde os alunos vão ter a oportunidade de fazer um PowerPoint, né, durante 30 minutos ali do almoço, contando a história deles?". E aí a gente falou: "Putz, vamos testar isso", entendeu. Mas a gente: "Não, mas quem que vai querer ouvir a história de uma pessoa que elas não conhecem, né?". E a gente falou: "Não, mas por que que a gente não compra um monte de pizza, fala para todo mundo que vai ter pizza lá no almoço", entendeu. E aí é um incentivo para as pessoas irem e já irem para o, né, querendo ou não, porra, vai ter a pizza, mas chegando lá elas já vão estar entretidas ali. E depois a gente jogava jogos sobre a apresentação da pessoa, entendeu, fazendo perguntas sobre a apresentação da pessoa. Entendeu? Então era uma maneira da gente manter todo mundo ali feliz e entretido, entendeu? Cara, Tipo, esse foi meio que o começo, assim, depois eu vou mapear um pouco melhor, mas, tipo, essas foram as 3 ideias iniciais que a gente teve.
Cara, que legal. E isso, tipo assim, entra muito em conjunto com o que eu perguntei para você, que você falou, porque eu falei da língua, né? Tudo bem, pode ser de uma forma tão acadêmica, mas entra em conjunto porque, tipo assim, você entrou na cultura da pessoa e falou, pô, como que eu faço para a pessoa se interessar de uma forma que eu não conheça a cultura dela? Então, tipo assim, independente do que eu conheço ou não, eu preciso ganhar três coisas. Então, é tipo assim, como que eu faço para que ela venha, como que eu faço para que ela fique, como que eu faço para que ela volte. Então, tipo, sensacional porque. E outra coisa, né? Você trouxe pizza, né? Quem não gosta de pizza? Porra, americano come pizza em todo lugar. Então, muito bom essa sacada assim que você trouxe e acho que, tipo assim, você trouxe incentivos para todo mundo, né? Porque, tipo assim, quem não gosta de falar sobre si mesmo? Imagina uma pessoa que veio do Brasil, não quer falar sobre o Brasil. É óbvio que a pessoa vai querer falar muito sobre o Brasil. Então, você incentiva uma pessoa a ouvir, a outra a falar, e as duas a se conectar. Caralho, tipo, desculpa o palavrão, inclusive, mas muito legal, muito bom mesmo. Não, e a ideia, como você falou, era justamente essa, tipo, não só de fazer, pô, as pessoas que estavam se apresentando felizes, mas as pessoas que estavam ouvindo, querendo estar ali, né? Então, como eu falei, a gente sentava junto com o aluno ou aluno estrangeiro, montava a apresentação junto, e aí a gente usava uma plataforma chamada Kahoot, não sei se aí no Brasil existe ou se as pessoas usam bastante, né? Que é tipo Q&A, né? Perguntas Aquela musiquinha. online. Exato, exato. Aí a gente montava o Kahoot com ela baseado na apresentação que a pessoa fez. E aí, depois no Kahoot aparece o ranking das pessoas que mais acertaram perguntas. E a gente dava prêmio, a gente dava camisa do nosso clube para as pessoas, tal. Então, era uma maneira da gente também, querendo ou não, fazer com que as pessoas prestassem atenção ali no que a pessoa estava falando, entendeu? Porque, obviamente, todo mundo queria ganhar prêmio no final, mas se você não prestasse atenção, você não ia acertar as perguntas, entendeu? Mas acho que o mais legal daqui foi que duas coisas, né? Como eu falei, aqui nos Estados Unidos, eu senti uma falta de interesse muito grande dos estrangeiros para perguntar sobre as histórias dos estudantes internacionais, né? Então, os americanos estudam muito pouco geografia do mundo, né? O que está acontecendo no mundo, né? Porque aqui os Estados Unidos é um país, cada estado tem leis e normas diferentes, então eles acabam focando muito, né? Estudar a história dos Estados Unidos mesmo, né? Eles estudam muito pouco a colonização da América do Sul, por exemplo. Não são tantos americanos que têm esse interesse, né? Então a gente montava apresentações com os alunos muito interessantes, né? Então a gente não queria falar sobre, sei lá, a história do país, a gente queria contar tipo a perspectiva de alguém que viveu naquele país, entendeu? Então, tipo, ele ensinava palavrão na língua dele, entendeu? Era uma coisa realmente bem engraçada, tipo, a gente queria ser uma coisa bem dinâmica mesmo, e não do tipo, não, é uma aula, eu tô falando e você. Então, tipo, a gente fazia de tudo para deixar a apresentação do aluno mais interessante possível, entendeu? Cara, sensacional, velho. Acho que esse é um ponto muito animal e aqui na Primeiro Passo a gente tem muito isso, né? Que a gente tenha isso que não importa de onde tu veio, importa da sua perspectiva e quem é você. Então, qual que é a sua perspectiva do mundo? Então, por exemplo, o Bruno é um cara que tem uma perspectiva que aqui na frente tem uma favela. Pedro Cleto é um cara que tem uma perspectiva que tá na Flórida, o Anderson outra perspectiva, e cara, isso que faz cada um trazer um ponto e a diversidade, né? Isso que faz a riqueza do projeto e a riqueza das relações. Animal, irmão, animal. E cara, agora falando um pouco disso, você falou bastante sobre o projeto, falou bastante sobre como foi. Mas eu queria só saber um pouquinho mais, tipo assim, quando que você sentiu que o projeto começou a, tipo, desnortear? E quais foram suas, tipo, suas feitas, não sei como dizer, mas o que que você fez? Quais foram suas ações quando você falou, putz, o projeto tá começando a desengajar, a galera tá começando a desengajar, ou não teve isso? Ou nunca teve essa parte, entendeu? Pra gente entender se o pessoal começou a, tipo assim, putz, vou ver mais uma apresentação. Legal, Brunão. Cara, eu juro, eu nunca tinha parado para pensar nisso, então eu vou tentar dar a melhor resposta possível aí para você. Mas eu não senti em nenhum momento que o projeto desengajou. O que aconteceu
foi quando eu estava no meu 11º ano, né, esses meus 2 amigos, eles estavam no ano acima de mim, eles estavam no último ano do high school. Então, quando eles graduaram, eu estava sem eles, né, e como a gente tinha feito tudo isso, como a gente construiu tudo isso junto, eu falei: "Caramba, e agora?", entendeu. Então eu diria que eu particularmente tive que me adaptar para manter o engajamento do projeto, entendeu. E aí eu montei um time, eu e mais 7 pessoas, cada uma de um país, para a gente tocar o projeto. Então a gente tinha um pessoal que focava só no marketing, né, então fazendo toda a parte das nossas redes sociais, a gente tinha um pessoal que ia fazer apresentações com os alunos e um grupo que focava mais nos eventos que a gente fazia fora da escola, entendeu. Então, eu não senti, foi acho que mérito, né, das pessoas que eu chamei, não senti esse desengajamento, porque as pessoas se engajaram tanto no ano anterior, eu vi realmente quais as que estavam mais engajadas, eu fiz o convite para elas, elas toparam entrar, e aí a gente, enfim, a gente conseguiu fazer com que o projeto continuasse bem no meu último ano do high school, entendeu. Então eu não diria que a gente desengajou, eu diria que a gente teve que se adaptar para continuar, né, mantendo as reuniões legais, interessantes, como você falou, né, com as pessoas querendo ir, hã, mas não, em nenhum momento deu essa desengajada não. Legal, irmão. Legal, muito bom. Isso mostra como que se adaptar precisa, como que a adaptação é boa, né, para tudo. Então, você se adaptou, viu que teve um problema, não desanimou e continuou no propósito. E, cara, eu queria saber, antes da gente entrar para o lado social ali, para quais são os benefícios de tudo isso, o que isso agrega, como que a gente faz isso para conectar isso com o mercado de trabalho, eu queria saber quantas pessoas você acha que você impactou, como que você acha que você impactou, o que você agregou para as pessoas, então, tipo assim, o seu projeto, o seu primeiro passo, né? O que você acha que esse primeiro passo ajudou outras pessoas, incentivou outras pessoas? Você acha que teve isso? Na sua opinião? Cara, 100%, assim, e era muito bacana ver realmente esse crescimento, assim, tipo, a gente, né, de novo, numa reunião, tipo, numa sala de aula, a gente colocava, tipo, 70 pessoas, assim, durante o almoço, né. A gente deu palestra na escola para mais de 1.000 pessoas. A gente tinha 600 seguidores no nosso Instagram, tipo, mas, sinceramente, a gente não se prendia muito a essas métricas, né, porque a gente queria ter muito mais qualidade do que quantidade, ou seja, a gente queria ter certeza que realmente, pelo menos uma pessoa que entrasse ali, seria impactada da maneira com que a gente quisesse, né. Então, para mim, assim, diferente, sei lá, se a gente tivesse 1.000, 10.000, 1.000.000, 100, entendeu, seguidores no Instagram, eh, entendeu, porque a gente realmente queria que fosse eficiente, né. Então, são pequenas coisas que para mim valem muito, assim, né. Então, tinha um estudante da China, que ele tinha uma aula de inglês com esse professor, onde a gente fazia as nossas reuniões e, meu, o cara não falava, assim, não abria a boca durante a aula. E aí a gente, né, com o tempo a gente foi se aproximando dele, a gente foi conversando com ele e tal. 2 meses depois ele fez uma palestra, né, uma apresentação sobre ele, sobre a história dele incrível, 100% em inglês, para tipo 80 pessoas numa sala de aula. E aí meu todo mundo começou a bater palma no final, o moleque ficou emocionado e tal. Então, tipo, essas coisas para mim mexem, assim, sabe. São esses momentos, assim, com uma pessoa que para mim fazem valer todo o resto, sabe. Ah, mas claro, é muito bacana, né, quando você começa a ter reconhecimento, né, e aí conforme o projeto foi crescendo, eu fui me aproximando bastante da diretoria da minha escola, então, eh de novo, volta naquele ponto, a gente estava buscando muito mais qualidade do que quantidade, né, a gente queria ter certeza que se fosse, sei lá, 2 pessoas na reunião, a gente queria ter certeza que as 2 iriam tirar o melhor proveito daquilo, entendeu. Mas aí tocando um pouco naquele lado acadêmico que eu falei que eu ia tocar, eh foi muito bacana também ver isso, porque volta naquele ponto que eu falei no começo, né, do social e do acadêmico estarem muito juntos, assim, um colado ao outro, né. Então a gente a gente fez algumas parcerias dentro da nossa escola e a gente dava, tipo, aqui chama tutoring, né, aí no Brasil deve chamar, tipo, aula de reforço, assim. À tarde a gente chamava, tipo, professores de matemática e de inglês lá dentro da escola para dar revisões, para o Enem aqui dos Estados Unidos, né, para o vestibular que chama SAT, que só cai matemática e inglês, então a gente fazia, essas revisões, assim, aí comprava de novo pizza, Starbucks para todo mundo que fosse e tal. Então, era muito bacana, tipo, realmente ouvir o feedback de algumas pessoas, né, de alguns professores, que os alunos estavam mais engajados na aula, estavam mais confiantes de levantar a mão para fazer perguntas, tal. Então,
A gente tinha certeza, né? Eu sinto que muito nesse momento de pandemia, todo mundo fazendo aula online, tem muito disso, né? Tipo, as pessoas perderem muito esse lado social que impacta o lado acadêmico delas, né? E a gente viu isso lá atrás. A gente viu que primeiro a gente tinha que dar um suporte social para essas pessoas, né? Que elas, putz, fossem numa reunião assim durante o almoço, conhecessem várias pessoas, que elas teriam a oportunidade de fazer um amigo ali, de conhecer algumas pessoas, para depois elas se sentirem mais confiantes e performarem melhor dentro da sala de aula, dentro, né, das aulas, né, das matérias que elas estariam cursando, entendeu? E era muito bacana realmente ver essa mudança, assim, tipo, os alunos se sentindo mais confiantes, né? Como eu falei, esse exemplo do Ming, né? O estudante chinês. O cara não abria a boca na aula por um ano, né? Aí a gente foi aos poucos trabalhando com ele, a gente foi apresentando ele para algumas pessoas, a gente convenceu ele depois de muito esforço para ele fazer uma apresentação. Então, foram 80 pessoas na sala de aula ali aquele dia, meu, ele ficou emocionado e tal. Então, foi muito bacana realmente ver essa transição e esse crescimento dos alunos lá dentro da escola, entendeu? Sensacional, velho. Sensacional a forma com que você tocou, a forma com que foi se caminhando o projeto, a forma com que ele agregou os resultados e, tipo, quando a gente vê que essas ações interferem em resultados de pessoas, isso é animal, que a gente impacta, que a pessoa vai lembrar da gente a vida inteira, que a pessoa vai falar, putz, por conta de você eu me soltei, por conta de você eu consegui fazer uma palestra, por conta de você, e acho que no final do dia é isso que importa, né? No final do dia você fica muito feliz, não pelo que você fez ou pelos resultados que você alcançou, mas sim pelo que as pessoas sentiram, né? Acho que isso é sensacional, cara. Parabéns pelo projeto, muito incrível, muito inspirador. E agora, a gente tinha combinado de falar um pouquinho sobre como esse projeto pode agregar no mercado de trabalho e como que a gente pode fazer essa conexão, né, entre os dois. Então eu te pergunto novamente, qual a sua opinião sobre tudo isso que você passou dentro de um mercado de trabalho? Ou seja, como que a diversidade e a inclusão ela é tocada no mercado de trabalho? Como que ela é hoje, como que ela deveria ser e qual que são os benefícios? O que você enxerga? Boa. Eu acho que esse é um ponto muito pertinente, né, Brunão? Porque eu sinto que, claro, eu ainda, de novo, a gente tem 19 anos aqui, então a gente não quer parecer nenhum dos gurus falando o que é certo, o que é errado, né? Mas é muito da nossa vivência e né, das nossas opiniões que a gente vem formando por experiência própria. Mas eu sinto que você tem um ambiente de trabalho diverso, você tem um ambiente de trabalho com pessoas que pensam diferentes, um ambiente de trabalho de pessoas que vêm de diferentes cidades, talvez países, que tenham religiões diferentes. Acho que isso agrega muito, porque no final do dia você está falando ali de pessoas que têm diferentes perspectivas, né? Eu acho que na vida, algo muito importante que eu percebi que não tem certo ou errado, né? Não tem certo ou errado, se você parar para pensar. Quem que estão certos, os cristãos ou os judeus? Não tem certo ou errado, são diferentes perspectivas. Quem que tá certo? São os americanos ou os brasileiros? São perspectivas diferentes, são culturas diferentes, né? Então, acho que se você tem um time com pessoas que vêm dessas culturas diferentes, que têm mindsets e mentalidades, né, e histórias diferentes, eu acho que isso agrega muito no time na hora de você criar algo, por exemplo, né? Eu, por exemplo, venho estudando muito marketing, é o que eu quero trabalhar nos próximos anos, e eu vejo muito que no marketing é fundamental você ter um time diverso na hora de você criar uma campanha, por exemplo, né? Na hora de você tentar se comunicar com o público-alvo, por exemplo, né? Não adianta, porque querendo ou não, as pessoas são diferentes, né? Então, se você está tentando vender um produto que vai vender para um tipo de persona, no seu time de criação, você tem que ter pessoas que entendam as dores e as necessidades e as felicidades dessa persona, né? Então, acho que a palavra-chave aqui é ter empatia, né? Por mais que você estude, faça uma puta pesquisa de mercado e tal, você não tem a mesma empatia se alguém do seu time tivesse vivências parecidas com com a persona ali que vocês estão tentando atingir com alguma campanha, com algum comercial que vocês estão fazendo, entendeu? Então, é aí que entra nessa parte dos benefícios, né? Acho que se você tem um time diverso,
é muito mais benéfico porque você consegue passar uma mensagem muito mais certeira para as pessoas, uma mensagem que realmente toque a verdade delas e toque o coração delas, né? De novo, posso estar errado porque eu ainda nunca tive uma oportunidade dentro de uma agência, dentro do marketing de alguma empresa, tá? Mas eu sinto muito isso, né? Então, por exemplo, né, quando a gente tinha os estudantes internacionais ali fazendo as apresentações deles, por exemplo, o Ming da China, eu sempre gosto desse exemplo. Não tinha nenhum chinês ali na plateia, mas estava todo mundo ali tão captado na mensagem dele, porque todo mundo passou pelos perrengues que ele passou de vir para cá, de aprender inglês, de tentar mandar bem na escola, tal. Então, acho que isso é muito importante. Você consegue ter uma empatia muito maior e se comunicar de maneira muito mais certeira, entendeu? Muito bom isso que você falou sobre o ponto de se comunicar de uma maneira mais certeira. Eu acho que quando a gente se fecha muito na nossa realidade, na nossa perspectiva, a gente começa a não se conectar com outros tipos de pessoa, né? Então, é isso que você falou, que quando a gente não tem diversidade, mesmo a gente não tendo muita experiência, não ter passado por diversas agências, nunca trabalhei numa agência de marketing, mas vendo as experiências que eu já tive, quando eu vou falar com uma pessoa que não está no meu meio, é muito mais difícil falar com ela, é muito mais diferente. Porque, por exemplo, tem uma vez que eu trabalhava no Macro e aí eu fui falar com um rapaz lá da Inglaterra. E na Inglaterra é normal eles usarem aquelas camisas xadrez de camisa de manga curta. É bem normal isso para eles. E aí, aqui no Brasil, quem usa geralmente essas camisas são os tiozinhos, são geralmente os tiozinhos da família. Não sei na sua realidade, na sua família, mas geralmente aqui na onde eu moro, quem usa são os tiozinhos. Então, por exemplo, as pessoas com mais de 60, mais de 70 anos, e geralmente o pessoal que bebe umas pinguinhas ali no bar. E aí eu fui brincar com ele, né? Eu fui falar, pô, Uncle Shirt. E aí, tipo, ele não entendeu muito bem. E aí foi bem estranho, sabe? Tipo assim, ele ficou meio assim e tal. Ele ficou meio constrangido porque eu falei que quem usa geralmente aqui no Brasil são os tiozinhos. Mas eu vi que depois que um rapaz da Venezuela me corrigiu, ele falou, não, poxa, lá na Inglaterra é normal usar essas camisas. E aí eu falei, pô, eu tô colocando uma visão minha sobre uma realidade dele, e aí não coube bem. Então aí a gente começa a ver que a diversidade, mesmo não só no trabalho, mas a diversidade dos seus grupos, ela te traz uma visão diferente, ela te traz uma perspectiva diferente. Então, gostei muito do que você falou, gostei muito do que você trouxe. Mano, e não só isso, eu acho, né? Mostra muito que o mundo é muito mais do que a nossa vida, né? Quando você começa, pô, a entender que, cara, são mais de 7 bilhões de pessoas vivendo né, e cada pessoa tem histórias e culturas diferentes, o mundo fica muito mais interessante, né? De Concordo. você, pô, saber que, sabe, às vezes você não precisa nem ir muito longe, cara. Tipo, você vai em outra cidade, as pessoas pensam diferentes, falam de maneiras diferentes e tal, e acho que isso torna a vida muito mais interessante, muito mais rica, né, cara? Imagina que, né, desculpa a palavra, mas que merda que seria se todo mundo pensasse igual, se todo mundo vestisse a mesma roupa, se todo mundo falasse as mesmas coisas, né? Então, vai muito disso, né, de você ser curioso, eu acho, né, de você ser curioso e de perguntar, pô, Brunão, na moral, mano, tipo, conta aí, caralho, na sua quebrada, como que tá a parada do Covid aí? Pô, vou contar aqui, mano, vamos ver quais são as diferenças, tá ligado? Tipo, eu acho isso muito da hora, assim, você saber que as pessoas pensam de formas diferentes, agem de maneiras diferentes, mas isso não significa que as pessoas não podem ser amigos, que não podem, né? Então, foi o que a gente tentou trazer, né, no nosso projeto social, né? Tipo, de mostrar as pessoas que tinham que valorizar as diferenças, né? Tinham que usar isso ao favor delas, né? Porque, cara, você aprende muito conversando com uma pessoa, você aprende muito ouvindo as histórias de uma pessoa, né? Esse foi um dos motivos pelo qual a gente quis começar o nosso podcast, né? De realmente compartilhar histórias e vivências nossas que inspirassem mais pessoas, né? Então, o que você falou foi um exemplo
muito bacana, né, cara? De, tipo, alguém lá no seu trabalho tal, que não usava uma roupa parecida com a sua, aí você foi dar uma brincada com o cara, puta, já aconteceu muito isso comigo aqui, deu, né, fazer uma brincadeira que não deveria tal, mas acho que, enfim, isso faz parte, é, né, e mostra isso, o quão, imagina se todo mundo usasse a mesma roupa no macro, você Seria fala, um... porra, entendeu? Então, eu acho que isso é o mais bacana, assim, né, cara, essa mensagem de ver a diversidade como algo positivo, entendeu? E algo que realmente não é só positivo, mas pode trazer benefício, né? Principalmente nessa área de marketing, né? Já que a gente estava falando, de você passar uma mensagem muito mais certeira, você saber exatamente o que aquela pessoa quer ouvir, o que aquele público-alvo, como tocar no coração daquela pessoa da maneira mais assertiva possível, entendeu? Então, é um tópico, para mim, muito importante. Todas as agências, os departamentos de marketing de qualquer empresa, independente do setor, do nicho, tem que sim estar pensando sobre isso, porque é realmente gritante a diferença, né? Se você tem um time diverso, se você tem, né, pessoas que pensam diferente do que pessoas ali da mesma realidade, da mesma cultura, né, da mesma bolha, vai, querendo ou não. Completamente. Completamente. Acho que a diversidade, ela traz resultados, tanto financeiramente, tanto de todas as formas. Eu mesmo trabalho no Dog da Vila, e a diversidade, ela traz muito, porque um funcionário que traz uma realidade dele, ele fala, poxa, minha avó vende bolo, e eu nunca trabalhei com bolos. E aí ela traz uma realidade do bolo e ela fala que o sabor do bolo fica melhor com tal ingrediente. E aí ela coloca esse ingrediente no hot dog. Mas não que isso tenha a ver, mas talvez só a realidade dela mudou uma outra realidade. Então, acho que isso é muito, muito fantástico, assim. Eu gosto muito de pessoas diversas. Só que, cara, eu acho que a gente também tem que trazer um ponto um pouco controverso referente a isso, porque muita gente traz que só diversidade, tudo é mil maravilhas, né? Eu acho que a gente, como pessoas que não somos, a gente que não é guru nesse tema, que não é coaching, né? Que é aquele coaching que sabe de tudo, a gente não é isso, para vocês ficarem claros, a gente está aprendendo junto, mas a gente também tem que trazer que a diversidade é difícil. E o que você olha da diversidade de uma forma negativa, ou seja, não que, por exemplo, a gente tem que ter diversidade, só que, por exemplo, quando as pessoas estão avessas às diferenças, o que você enxerga disso, entende? Boa. Então, como eu contei para você, né? Depois do primeiro ano, os meus dois amigos que começaram o projeto comigo graduaram, então eu montei um time diverso, né? Eu, literalmente, dois de um país, dois de outro, dois de outro, entendeu? Então eu quis ter muita representatividade, né? Diversidade dentro das pessoas que estavam ali tocando o projeto comigo. Mas, cara, foi foda pra caralho, entendeu? Porque, assim, você tá num time diverso, de novo, são pessoas que pensam diferente, são pessoas que têm ideias diferentes, são pessoas que têm perspectivas diferentes. Então, você tem que ter muita, não sei se paciência é a palavra, mas você tem que ter isso na cabeça, né? Você tem que saber que você vai sentar assim numa mesa de reunião, cada pessoa vai dar uma ideia diferente, né? Cada pessoa vai falar, não, mas eu acho que tem que ser dessa maneira, não, acho que tem que ser dessa maneira. Então, acho que as pessoas têm que estar muito bem alinhadas no quesito de, como eu falei antes, né? Não sou eu que estou certo, você que está errado, né? Mas como que a gente consegue trazer o melhor de cada um, né? Porque não adianta nada você ter um time diverso e apenas uma pessoa dá as ideias e apenas uma pessoa, né, dita as regras, entre aspas. Então, acho que tendo um time diverso, mas sabendo que as pessoas vão dar ideias diferentes, vão dar opiniões aversas, vão dar opiniões que contradizem completamente o que você falou, mas não, de novo, que uma esteja certo ou errado, né? Então tem que ser um time, tem que estar todo mundo muito bem alinhado no quesito de como que a gente consegue extrair melhor o potencial de cada um, como que a gente consegue juntar as nossas melhores ideias para chegar num consenso final, entendeu? Acho que essa seria a minha dica, assim, né? Tipo, de ter realmente um não sei, é que paciência, não sei se é a palavra certa, né? Mas como você falou, é muito mais fácil você estar ali num grupo que tá todo mundo pensando igual,
né? E aí todo mundo, as ideias são muito parecidas, né? Então, você tem a diversidade e as ideias vêm de um lado diferente, de países diferentes, né? De visões diferentes. É muito mais difícil você chegar num produto final, né? Numa ideia concreta no final, mas na minha opinião é muito mais diverso, né? Muito mais representativo, é muito mais benéfico para a empresa, né? Para uma agência, enfim, ter ali realmente aquela ideia que veio de lugares diferentes e depois de um processo ali filtraram até chegar na resposta final, né? Incrível, incrível isso que você trouxe no final aí, que você falou que é muito mais difícil, mas é muito mais qualitativo, então tem muita mais qualidade, muito mais eficiência. Então você olhou de todas as formas. É a mesma coisa daquele, não sei se você já viu aquela charge, não sei se é charge ou uma imagem que uma pessoa vê um 6 e a outra vê um 9. E aí ambas podem falar, ó, tô vendo um... E quem tá certo, quem tá errado? Ninguém, né? Não tem Ninguém, tá ligado? É exatamente isso. Eu acho que, só para complementar, uma coisa que a gente falou no papo, eu e o Gabriel, a gente falou no papo lá sobre parceria nos negócios, que eu acho que é muito mais você não ser dono da ideia. Porque ideias não têm donos. Eu acho que essa forma de patente, tudo bem, óbvio, propriedade intelectual, tudo isso conta no mundo digital. Hoje você precisa saber que algumas coisas se copiam, mas eu acho que isso meio que barrou um pouco a inovação. Porque eu acho que nada se cria, tudo se copia. Então é isso que a gente volta para a diversidade. Então, porque muita gente ela diz que a ideia é minha, eu que criei, a ideia é minha, tem que acontecer, e a gente se coloca dono do projeto, dono de tudo, e eu acho que quanto menos a gente se coloca como dono e mais como agregador, a gente mais contribui. Então, por exemplo, na UPay a gente tinha muito disso, que a gente não era dono da UPay, a gente estava na UPay, entende? A gente estava na UPay. A UPay poderia um dia se tornar empresa de outra pessoa, mas a gente estava naquele momento na UPay. Então, as ideias não deveriam ser nossas, seriam da UPay. Joga para o mundo e deixa que o mundo faça daquilo sua ideia. Então, acho que quando você muda o seu mindset e fala, pô, essa ideia não é minha, já é da empresa, você começa a mudar muito. E aí você não se importa de outras pessoas pegarem e copiarem e fazerem ela se tornar uma ideia melhor. Você colabora, entende? Então você aumenta o seu nível de inovação, que aí você consegue inovar mais, sem falar, essa ideia é minha, isso daqui é meu. Porque você se fecha e você fala, enquanto tem uma pessoa falando essa ideia é minha, essa ideia é minha, nenhuma das duas aumenta e fala, essa ideia é nossa e vamos crescer juntos. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a gente precisa mais disso, né? Ideia é nossa. Ô, Bruno, e uma pergunta que você tem alguma história, alguma vivência sua, assim, do tipo, ou no outra história do Macro, ou no Dog da Vila, assim, o quão é importante você, né, você de conhecer pessoas diferentes, tal, acho que não, né, eu também trabalhei no Subway, eu acho que eu posso falar um pouco disso, assim, tipo, sei lá, entrava um cliente brasileiro, eu me portava de uma maneira quando entrava um cliente americano de 65 anos, entendeu? Então, conta um pouco você, assim, acho que trabalhar em restaurante é muito isso, né? Você conhecer seu cliente, você tentar se comunicar da maneira mais assertiva com ele. Você tem alguma história aí, alguma que te vem na cabeça aí para você contar pra gente ou não? Cara, eu tenho uma bem rápida, porque a gente já tá chegando a uma hora de podcast, mas uma bem incrível, assim, inclusive. Há um tempo não, né? Quando eu entrei no Dog da Vila, tinha um time lá de outro gerente. E aí esse time, ele meio que não gostava tanto de trabalhar no Dog da Vila pelo fato de ser o Dog da Vila. Falava que era um trabalho de salário pequeno e tal, na quebrada, e não estava muito bem. E aí, aos poucos, a gente foi mudando, o time saiu, não quis ficar, pediu demissão, e aí entrou um novo time. E esses dias, o rapaz, eu vou citar o nome dele, inclusive, o Aleph, ele foi lá e mandou uma foto no grupo que a gente tem, e aí ele falou, aí colocou assim,
o benefício de você trabalhar numa lanchonete é que você pode conquistar uma pessoa todos os dias. Conquistar um sorriso todos os dias, contar uma história diferente todos os dias. E, cara, eu comecei a pensar sobre isso. E é muito verdade isso, porque todo santo dia, eu posso mudar o meu Bruno, ser melhor que o Bruno de ontem, ou ser de uma forma diferente. E o legal é a diversidade de pessoas que entram na loja. Então, tipo assim, às vezes entra uma pessoa que ela vem com um carro gigante, ela veio de um bairro nobre e ela fala de uma forma diferente. Você tem que se portar de uma forma diferente. E aí, daqui a pouco, vem uma pessoa que é super humilde, super tranquila, mora ali na rua, mora num barraco, e ela quer comprar um lanche mais barato, e você tem que se portar diferente novamente. Então, uma pessoa, às vezes, deixou uma caixinha de R$ 50, a outra vai pedir desconto de R$ 2 num lanche de 5, e tá tudo bem, e você tem que ter essa flexibilidade. E é muita diferença. E quando você entende o mindset que você, tipo assim, você pode conquistar essa pessoa, é muito mais legal, porque quando você fala, putz, que coisa chata, vou ser a mesma pessoa com cada um. Só que quando você começa a ser diferente com cada pessoa, exclusivo com cada pessoa, as pessoas parecem que te cativam, entendeu? Parece que a pessoa se conecta com você e você fala, pô, que nem tem uma mulher que todo dia ela vai e pede um hot dog de 2 salsichas, e aí o nome do hot dog é SP2. Eu já falei o nome dela e ela trabalha no hospital. Ela já chega, eu já converso com ela sobre o hospital, aí eu falo sobre o coronavírus, aí eu falo sobre o hot dog, aí eu chamo ela de SP2. O nome do hot dog é SP2. E aí eu chamo ela de SP2. Eu falei, ei, SP2, como você tá? Aí daqui a pouco chega uma pessoa que tem um negócio, e aí eu vou lá, e aí, beleza, como tá seu negócio e tal? A gente conversa sobre negócio, sobre churrasco, daqui a pouco é sobre tênis. E, cara, é uma infinidade de coisas que quando você entende isso, somente muda. Você fala, pô, o que que eu posso aprender hoje? Não o que que eu vou trabalhar hoje, entende? É muito rico assim. E você, cara? Me conta uma experiência sua. Cara, acho que você tocou num ponto muito importante, assim, Bruno. Você falando, tipo, dessa flexibilidade, né, que você tem que ter com as pessoas diferentes e tal. E vale lembrar, né, eu acho que tocar num ponto importante, que hoje a gente consegue ser flexível e ter empatia pelas pessoas, porque a gente conviveu com pessoas muito diferentes já, né? A gente já deu a cara a tapa de trabalhar em lugares com pessoas diferentes, né? Você trabalhando com pessoas, né, se for da Venezuela, da Inglaterra. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né? Que é impossível, acho que você nascer já com essa flexibilidade, com essa capacidade de, ler as pessoas, querendo ou não, né? De você, tipo, ter tanta empatia que você sabe exatamente como se comunicar com aquela pessoa, entendeu? Mas, cara, não sei, se eu pudesse dar um exemplo aqui, não sei, talvez no Subway, não consigo lembrar em algo concreto aqui, mas, por exemplo, quando iam clientes brasileiros lá, eu falava português. Quando iam clientes lá mexicanos, eu falava espanhol. Quando iam clientes lá americanos, eu falava inglês. Então, eu já acho que mostra tipo, um pouco dessa flexibilidade, né? Não sei se eu tenho um momento tão específico, né, quanto o exemplo aí que você deu, mas acho que mostra isso, né? Tipo, se você quiser ali se engajar com aquela pessoa, né? Então, tipo, pô, quando eu falava português, eu já começava a falar de futebol, perguntava de onde o cara era. Tinha um cara que sempre ia lá, um cara de Porto Alegre, ficava zoando o sotaque dele, ficava zoando o Internacional, né? Na época o São Paulo e o Inter estavam, tipo, disputando ali a liderança do Campeonato Brasileiro e tal, então... E aí, pô, o cara voltava lá na semana seguinte, voltava na outra, porque ele sentia realmente uma conexão, né? Então, acho que vai muito disso que você falou, né? De você entender cada pessoa, de você querer conhecer mais a fundo cada pessoa, né? Independente de onde ela é, do que ela faz, enfim, independente de tudo. Mas, de novo, volta no ponto de que é importante você ter essa mentalidade de que isso não é algo que nasce, você precisa trabalhar isso dentro de você, né? Você precisa, com o tempo, ir praticando, né? E com o tempo você vai melhorando, você vai sabendo de como realmente se comunicar. É diferente a maneira com que você se comunica com o seu chefe do que alguém que está ali trabalhando com você. Então, volta naquele ponto também de soft skills que a gente já tocou aqui na, em algum papo nosso aqui no podcast, né? Tipo, a maneira com que eu mando uma mensagem no seu WhatsApp é diferente da maneira com que eu escrevo no LinkedIn, né? Então, essas coisas que você vai se adaptando, né? Conhecendo
o seu ambiente, conhecendo as pessoas que você está falando, é importante e por isso que é legal você sempre ter pessoas diversas do seu lado, pessoas que pensam diferente do seu lado, porque isso te ajuda cada vez mais a trabalhar isso dentro de você. Que foda. Que foda. Não tava no script a gente falar sobre isso, mas achei que foi uma parada bem legal, bem inspiradora. E, Pedrão, como a gente está chegando aqui no final, você trouxe esse ponto aí de inglês, de falar em português, mas de você falar de uma maneira diferente, de você ter a flexibilidade de falar no LinkedIn de uma forma, no Instagram de outra forma, você ter e aí eu acho que isso não é uma personalidade dúbia, né? Tipo assim, que você está sendo uma pessoa falsa, uma pessoa. Eu acho que não, eu acho que a gente ter essa flexibilidade e mudar com cada pessoa é a gente se adaptar às pessoas. Porque se a gente for a mesma pessoa para todos, eu acho que não tem essa exclusividade, né? Por exemplo, a forma que eu trato você não é a forma que eu vou tratar uma outra pessoa assim. Não no sentido de respeito e educação, mas no sentido de, pô, você é um cara que eu tô conhecendo faz 6 meses, a gente não se conhece pessoalmente. A forma que eu converso com o Gabriel não é a forma que eu falo com outra pessoa. Que nem eu tenho um carinho com o Gabriel, a gente fala te amo para cada um, entende? Então, acho que isso que você falou é muito interessante. E, cara, para finalizar, eu queria saber de você alguma dica para uma pessoa que tá aqui ouvindo o podcast, uma dica para como essa pessoa pode começar a ser diversa hoje, a ter diversidade hoje. Eu já tenho algumas em mente, mas eu queria ouvir de você. Como que a pessoa pode começar a ter uma diversidade hoje? Ela vai sair daqui do podcast e já vai entrar nas diversidades. Como que você enxerga isso? Boa. Se eu pudesse, então, dar uma dica, óbvio que no momento a gente está no momento de pandemia, né? Enfim, claro que não posso falar, não, pô, vai, sei lá, em algum lugar, entendeu? Obviamente a gente tem que respeitar as normas, né, de aglomerações, enfim. Mas acho que a internet nos proporcionou algo incrível, que foi a como eu posso dizer, a quebra das barreiras entre as fronteiras entre os países, né. Então hoje, cara, pô, você entra no Google, você pode pesquisar uma ONG, você pode pesquisar alguma organização, voluntária, entendeu. Entra lá, troca uma ideia com o pessoal independente, cara, existem milhares de ONGs, voluntárias online hoje em dia, e faz isso, entendeu. Tipo, eu fiz isso durante um tempo para uma organização chamada FinMango, que eles trabalhavam com educação financeira em escolas aqui dos Estados Unidos. Aí eu fiz um trabalho de marketing para eles, online, tudo online. Conheci pessoas de Ohio, pessoas da Califórnia, pessoas da Índia, sem sair de casa, né. Então acho que a internet nos deu essa oportunidade, né, de você não mesmo sem sair de casa, você consegue se conectar com pessoas de diferentes lugares do mundo e tal. Então, por exemplo, o Ayanson, né, aquele outro, menino que ganhou uma das bolsas que a gente distribuiu com a Voxy, ele tinha arranjado um estágio numa ONG, ele lá do Pernambuco, né, lá em Recife, ele arranjou um trabalho numa ONG online para fazer uns trabalhos de marketing, né. Então, explore, acho que as redes sociais para esse lado também, né. Tenta, tipo, sei lá, entrar em alguns grupos, em alguns, eh, né, não sei exatamente o que, mas que tenham pessoas diversas, né. Então, como eu falei, tenta pesquisar algo, né, de um nicho que te interessa e tal, e manda mensagem para essas pessoas, né, no LinkedIn, tenta mandar mensagem para pessoas de diferentes países. Acho que é muito importante a gente, né, sei lá, treinar o inglês também. Então, a minha dica seria essa, tipo, tenta, na minha opinião, arranjar uma ONG, algo voluntário seu, né, que você não vai estar lá querendo algo em troca, você está realmente querendo aprender, querendo se conectar, e se conecte com pessoas. Acho que no final do dia, pessoas são o que movem o mundo, é o que movem o mundo. Hã, então faça isso. Eu fiz isso, né, presencialmente, né, daí durante a pandemia consegui fazer isso com a FinMango, que foi uma experiência realmente, pô, incrível. A gente fez aí inclusive um webinar, acho que nunca te contei essa história, mas a gente fez um webinar de 24 horas no Zoom. A gente pegou speakers do mundo inteiro, falando sobre educação financeira, sobre a importância da educação financeira no esporte, nos negócios, na juventude. A gente montou uma line-up de 24 horas seguidas,
óbvio, era um momento de pandemia, então o Zoom foi o que, né, foi o que deu, mas a gente manteve ali, cara, 400 pessoas online durante as 24 horas. E foi incrível, eu estava em casa, eu estava de férias e foi uma experiência incrível para eu treinar meu inglês, para eu conhecer pessoas, para eu aprender, né. Então, na minha opinião, é uma dica incrível aí que eu dou, enfim, para as pessoas: procurar alguma ONG, em algum nicho ali que te interesse, a princípio uma ONG que não seja ali da sua cidade, né, que seja de preferência bem longe de onde você mora, mas de novo, a internet fez com que essas barreiras se, né, sumissem querendo ou não, e se joga, cara, conversa com as pessoas, vê como que você pode ajudar, que tenho certeza absoluta que vai fazer uma puta diferença. Legal, Pedrão. Todos os pontos que você trouxe aí eram os que eu tinha em mente, então não tenho mais nada a dar dicas, mas você trouxe Li seus pensamentos então. deu meus pensamentos. Conexão aí. Boa. Muito bom, velho. Acho que é isso, pessoal. São boas dicas. Você pode começar hoje. Acho que você entrar num grupo diverso é só você entrar no LinkedIn aí. Tem muita gente aí com diversos grupos. Tem grupos no Telegram para tudo. Pessoas que falam sobre empreendedorismo, pessoas que falam sobre todas as outras coisas. Eu recentemente entrei num clube do livro de uma empreendedora. O nome dela é Tony Casarim. Tônia Casarim. E aí ela fez um clube do livro, a gente, uma vez no mês a gente vai lá, entra numa sala com 40 pessoas e abre discussões sobre livros, sobre um livro do mês. E acho que é isso, é você se interessar, ir atrás, buscar, e não precisa sair de casa, não precisa gastar dinheiro, só você se interessar pelas pessoas. Fechou, galera? É É isso. isso. Mais um podcast concluído. Obrigado a você que ouviu, obrigado a você que gastou esse tempo. Não sei se você chegou até o final. Se você chegou, coloca lá no nosso LinkedIn, hashtag cheguei no final. Tamo junto, estamos aí crescendo a cada dia, aumentando nossos insights no Google, LinkedIn, no YouTube, no Spotify. Tá sendo uma jornada bem fantástica aí. Tamo junto. Se inscreva no canal, já dá o inscrito aqui, segue nosso podcast, siga o Pedro Cleto nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Bruno Teaser. Eu voltei para o Instagram, então pode me seguir no Instagram lá, @Bruno Teaser, da mesma forma. No LinkedIn a mesma coisa. Todas as redes sociais tá Bruno Teaser, Pedro Cleto, Pedro Cleto. Então, é isso, galera. Tem as palavras finais aí, Pedrão? Pode finalizar. Boa. Acho que você tocou em todos os pontos, Bruno. Acho que foi um papo muito bacana. Espero que todo mundo que ouviu aí tenha tirado uma, duas, aí, três coisas bacanas aí que vocês consigam levar para a realidade de vocês, para a vida de vocês. Então, seria muito bacana aí vocês mandarem uma mensagem lá no nosso LinkedIn, enfim, trocar uma ideia. A gente está sempre aberto a sugestões, se vocês tiverem sugestões de papos ou pessoas que vocês queiram que a gente troque uma ideia aqui também, enfim, a porta está sempre aberta para feedback, tanto os positivos quanto os negativos também. A gente está aqui, de novo, não falando que a gente é um guru, que a gente está certo, mas é muito, né, toca nesse ponto de que a gente está aprendendo junto, né? Eu e o Bruno, a gente tem 19 anos, então a gente ainda tem muito ainda a aprender, muito a errar, eu acho, né? Acho que muito que a gente está fazendo aqui é, né, cara, dar a cara a tapa e compartilhar nossas experiências e tentar passar uma mensagem positiva, inspiradora para as pessoas que estão ouvindo, né? Não dando essa de coach, de os gurus que sabem tudo, tá? Pelo contrário, a gente tá aqui para aprender. Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Compartilhe esse podcast, esse papo com um, dois, três amigos seus. E, de novo, se vocês aplicarem alguma coisa, se algo fez sentido para vocês, manda uma ideia, troca uma ideia lá no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, enfim, onde você preferir, que a gente vai ficar bem feliz. Fechou? Então, muito obrigado e até o próximo papo. Valeu!